O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos nesta terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, e no dia de uma memória muito especial, de muita devoção em tantos corações, São Bento de Núrcia. A palavra de hoje nos apresenta primeiramente uma luta. A luta de Jacó em si com um anjo. E aí vai até dizer uma luta contra Deus, em si uma luta com Deus. E ele permanece lutando até o fim daquela noite, ao raiar do dia, sem desistir. Nós não estamos lutando contra o Senhor. Ao contrário, nós lutamos pelo Senhor. E Ele nos dá força para lutar. E essa luta você não pode desistir. O exemplo de Jacó é esse: eu não vou desistir. Eu preciso da bênção do Senhor. Eu preciso da graça dEle. Eu preciso que a vontade dEle aconteça na minha vida. Então não, eu não vou olhar para trás. Eu não vou desistir da vida santa que Deus me dá. Eu não vou desistir do céu. E o que Satanás vai dizer no teu ouvido? Desista. Você não consegue ser melhor. Você vai cair nesse erro de novo. Você vai ter que confessar isso de novo. Não dá, você não consegue ser perfeito. Você não consegue ser santo. Não, isso é impossível. E o Senhor, que fala de dentro e não de fora, vai nos chamando do profundo de nossas almas a nos encontrar com Ele e lutar por Ele com a força que Ele mesmo nos dá. Então você deve perseverar. Perseverar na luta todos os dias, para poder permanecer na bênção do Senhor. E a tua alegria vai ser quando você mesmo ser a bênção de Deus. Quando os teus olhos apresentarem esse Deus. Quando a tua vida pregar sobre esse Deus. Nosso Senhor no Evangelho realiza um grande milagre. É um homem que não pode falar. Ele chega até Jesus e ele é curado. Ele é curado porque o Verbo encarnado, a palavra viva chega até ele. E ali a sua mudez desaparece. Ele passa a proclamar a graça de Deus. A gente tem que pedir uma cura da nossa mudez. Porque tantas vezes, podendo falar do Senhor, nós não falamos. Podendo anunciar as maravilhas de Deus, a gente não anuncia. Como se nós fôssemos mudos. E Deus quer nos libertar para que nós falemos dEle. A nossa alegria é falar do Senhor. E não das coisas miseráveis deste mundo. Como tantos comentam somente as notícias ruins. Ou comentam a vida dos outros. Nossa alegria não é isso. Nossa alegria é falar do Senhor. Nossa alegria é falar do Evangelho. E quando a palavra dEle estiver em nosso coração, estará em nossos lábios.
para falar do Senhor, eu preciso escutar o Senhor. Quem tem um problema auditivo desde criança, também terá um problema na fala. Porque nós aprendemos a falar escutando. Então você aprenderá a falar de Deus escutando sobre Deus. E mais, escutando o próprio Deus. Deus quer falar no profundo da tua alma. E às vezes é difícil escutar o Senhor, porque às vezes a palavra vem dura para nós. Mas permaneça escutando, porque esta verdade escutada vai fazer a sua vida verdadeiramente ser libertada, transformada, convertida, e só assim nós teremos uma vida feliz. Mas, e São Bento nessa história? Antes de falar, antes de ser aquele que apresentou uma regra firme para os monges, ele escutou muito a Deus. Ele ficou numa caverna, ele ficou lá, recluso, para poder aprender sobre o Senhor. E depois disso, aí sim, ele pôde ser um abade, um mestre. Não se faz um mestre sem um dobrar realmente de alma. E nós precisamos aprender mais de Deus. Nós precisamos estar mais na graça de Deus. E para isso é preciso muita obediência, muita humildade. Só que quando São Bento ele estava lá com os seus primeiros monges, eles não gostaram muito do seu jeito firme de ser e tentaram envenená-lo. E ele percebeu, o Senhor o avisou que aquele vinho, a taça estava envenenada. É por isso que a imagem de São Bento tem sempre uma taça e uma serpente. Depois ele vai realmente ter os monges conforme a regra, sempre voltado ao Senhor. E ele tinha uma palavra, assim, tem uma palavra que nos ajuda muito. Antes de tudo, Deus, o Senhor em primeiro lugar. Nós estamos com jovens em nossa paróquia, fazendo a jornada arquidiocesana da juventude. E tem uma lição clara para eles aprenderem. Deus em primeiro lugar. Porque tantas vezes quem fica em primeiro lugar é o celular, é o lazer, é o amigo, são os estudos, são as coisas que eu gosto. Em primeiro lugar é Deus. Se Deus não estiver em primeiro lugar, no céu eu não entrarei. E eu preciso buscar Deus sobre todas as coisas. Não trocar Ele por nada. Ele em primeiro, sempre. Esta é a minha alegria. Quando eu vou escutar as famílias com suas dores, os jovens com suas dores, o caminho é sempre ajudá-los a colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus no centro do coração. Porque nós choramos e sofremos quando uma coisa ou uma pessoa ocupa o trono que só pertence ao Senhor. É preciso que Ele esteja no trono. Que Ele esteja no trono e que Ele reine verdadeiramente. E São Bento tem uma outra regra mais conhecida, né? O seu lema, ora-te e labora. E aí tem uma coisa muito especial da minha vida, porque quando eu entrei no seminário, eu imaginava, nossa, estou entrando no seminário de Cuiabá, uma bênção, um seminário bom, vou ter muitas formações e tal, vai ser muita oração, muito profundo. E eu chego no seminário e descubro que tem uma coisa chamada trabalho. Então, me entregue uma enxada e me apresentado um campo para que eu possa carpinar. Falei, meu Senhor. Na época, eu estava como professor universitário, então, lá na faculdade, na sala, onde era a minha coordenação, e aí naquele momento eu estava lá, carpindo. Nesse momento, Satanás me visitou. Enquanto eu estava lá carpindo, arrancando mato, e o padre que nos orientava era bem, vamos lá, esquerda, direita, arranca esse mato, vamos, vai, está muito devagar. Eu, meu Senhor. E no momento em que eu estava ali, arrancando aquele mato, olhando para o chão e pensando, aonde que eu fui, Senhor? Me enfiar, meu Pai. Estou aqui em Várzea Grande, Mato Grosso, nem meu estado de origem. Nesse momento, Satanás me visitou e disse assim, pode? Um quase doutor? Carpinando? Arrancando mato? Eu estava já no 2º ano do doutorado. Pode? E nesse momento em que eu escutava essa voz luciferina, no mesmo instante, eu olhei e percebi aonde que eu estava. Haviam vários campos para serem carpinados,
Mas eu estava no campo da capela, ao lado da capela. Nesse momento eu olho para a capela e lembro que meu Deus está ali. Olha que honra. Eu estava tirando o mato do jardim da capela. Olha que bonito, que graça. E nesse momento eu pude responder a Satanás: sim, pode um meio doutor carpinar, porque um Deus inteiro foi carpinteiro e se entregou por mim. É por esse Deus que eu estou aqui. E antes de ser padre, eu preciso ser homem. Eu preciso entregar tudo para o meu Deus, para que depois eu possa com amor entregar o tudo que é Deus aos corações. Ora-te e labora. Eu brincava com os padres: eu sei que é ora-te, labora, que é ora-te, labora, 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 ora-te, labora, 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 labora. Mas isso é para que a gente possa ser transformado e convertido. E ele diz: não quero ter e não é possível que um monge seja soberbo, violento, comilão, dorminhoco, preguiçoso, murmurador, detrator. E aí, jovens, ninguém é dorminhoco aqui, ninguém é comilão, ninguém é preguiçoso. São Bento deixava claro que é preciso combater a assídia, que é uma mistura, uma união de tristeza com preguiça. Os nossos jovens precisam entender muito bem isso. Precisam trabalhar, ajudar em casa, saber o valor das coisas. Senão só são gastadores e reclamadores e murmuradores. Sobretudo porque os pais vão dando tudo. Não, você precisa lá ajudar no jardim, ajudar na casa. Enfim, organizar. E não somente estudar. É preciso que nós trabalhemos. Porque isso nos faz mais virtuosos. A salvação, ela vem por um trabalho. Ela vem por renúncia, por luta. Eu aprendi isso em casa. Pai, mas eu quero. Meu pai olhava: e desde quando é você que manda? Isso me fez homem. Porque quando eu recebo um não do mundo, eu lembro. Faz parte da vida receber nãos. Mas o maior sim foi dado na cruz. Cristo morreu por mim. E é por Ele que eu dou todo o meu sim a tudo aquilo que faço, que é a vontade de Deus. E todo o meu não, aquilo que me tira da presença do Senhor. Vamos pedir nessa Santa Missa que São Bento interceda por nós, para que o Satanás corra da nossa vida. Porque quando nós abraçamos a graça, o mal percebe que não vai ter brechas. E é isso que nós queremos, uma vida sem brechas, uma vida sem preguiça para a oração. Uma vida realmente firme na presença do Senhor. Essa é a nossa alegria, a firmeza da fé. Peçamos esse milagre. Fácil não é, mas São Bento ensinou, pela oração e pelo trabalho. Quando estou rezando, estou já ali, fortalecendo meu coração em Deus. E quando estou trabalhando, estou rezando também, para que eu nunca me perca em nada. Até mesmo as monjas carmelitas que estão aqui em Cuiabá, como as monjas e os monges de todo mundo, têm o trabalho. Ainda que sejam de clausura, eles têm um trabalho para poder sempre estar ali em entrega a Deus, verdadeiramente, suando e clamando, que o coração seja purificado de todas as misérias, para que um dia estejamos na presença do Senhor. Então peçamos esse milagre, que a Virgem Santíssima interceda por nós, que realmente a cruz sagrada seja a nossa luz e o dragão nunca seja o nosso guia. Que Satanás seja afastado, que ele beba ele mesmo o veneno, porque é mal o que ele nos oferece. Nós viemos hoje beber o sangue de Cristo, que nos fortalece, que nos salva, que é tudo para nós. A verdadeira bebida, seu corpo, a verdadeira comida. E um dia chegaremos no céu, a nossa verdadeira casa.